Olá, muito boa noite a todo mundo, muito boa noite a todos vocês. Sou o Daniele, Devi Cursos de Terapias, falando diretamente aqui de Caraguatatuba, interior do estado de São Paulo. E hoje nós estamos mais uma vez aqui para aprender um pouquinho mais, para tirar algumas dúvidas, para entender sobre esse mundo tão cheio de coisas, tão cheio de conhecimento, tão cheio de coisas boas que trazem tantos benefícios para as pessoas, que são as terapias complementares e integrativas. E hoje nós teremos aqui conosco mais um convidado, tá? Aí de Manaus, tá? Mais um convidado de Manaus, é especializado em medicina tradicional chinesa em suas mais diversas técnicas. É o Márcio Takinaga, terapeuta Márcio Takinaga, do Instituto Takinaga lá de Manaus. Já vai estar em alguns minutos aqui com a gente, batendo um papo e tirando algumas dúvidas aqui com a gente. O Márcio já entrou. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que já começa a chegar. E eu já vou dar um oi aqui pro Márcio e já vou chamar o Márcio, tá? Deixa eu colocar ele aqui na tela. Boa noite a todo mundo aí que está chegando. Boa noite, Paulo, que já foi um convidado nosso, daqui a pouco vai estar aqui com a gente também. Grande mestre Márcio Takinaga e seu gongo. Como é que você está, Márcio? Boa noite. Tá tudo bem, cara, tudo tranquilo, todo mundo com saúde, né? Isso que importa. Graças a E Deus. disposto aí para estar conversando, falando um pouquinho mais de tudo que é interessante aí para a gente manter a nossa saúde física, mental, espiritual e tudo mais, né? Perfeito. É interessante você já abrir nosso bate-papo falando, né, sobre saúde física, mental e espiritual, porque de fato, né, quando a gente começa a falar de saúde, às vezes eu tenho a impressão de que muitas vezes falta um pouco do conhecimento do conceito mais completo, né? E a gente pensa É, muitas vezes que a mera ausência da doença, quando de fato a saúde em si, ela abrange tudo isso que você já trouxe para a gente, né? Então, é o aspecto físico, o mental, o espiritual, o social. Se não tiver tudo bonitinho em equilíbrio, não tem saúde, né? com certeza, né? Ainda mais um período agora que a gente está passando, onde, querendo ou não, a gente está focando muito na parte física, né? Todos os É, sintomas físicos e tal, e estamos esquecendo um monte de coisa. E muita coisa que a gente sabe que funciona, que é importante, mas que no final das contas a gente acabou deixando passar, né? é verdade. Vai deixando de lado, né? É, Márcio, no momento que eu cutuquei o botãozinho aqui para você adentrar aqui na sala, eu estava fazendo uma prévia. Márcio Takinaga, de Manaus, terapeuta, farmacêutico, né? isso, farmacêutico de formação Farmacêutico, ocidental e acupunturista. acupunturista, de outras técnicas E aí aí da eu, medicina aí eu falei, oriental. né? Especializados nas mais diversas técnicas desse arsenal imenso que é a medicina tradicional chinesa. Então, mas eu vou pedir para você se apresentar e você falar um pouquinho dessa formação, dessa experiência toda, para a gente iniciar nosso bate-papo. Então, de formação ocidental, eu sou farmacêutico, né? Minha caminhada de formação foi bem ampla, porque eu ia mudando de trabalho e aí também ia mudando de curso, né? Na Aham. farmácia eu me encontrei, achei bem interessante. O grande problema é que a gente acabava entrando numa vertente um pouco complicada, né, como profissional da área da saúde, Uhum. onde assim, a gente queria o bem, só que a gente sabe que falta ainda alguma coisa, né, na nossa medicina ocidental para complementar a questão da qualidade de vida, né, pensando em saúde e bem-estar, né? E Certo. quando surgiu a oportunidade de estar fazendo acupuntura, aí eu vi que era uma coisa que complementava o que falta para a gente na visão ocidental, né? Essa questão mais energética, essa questão mais base, né? Então foi aí que eu consegui ver que era possível oferecer alguma coisa, tanto na parte preventiva quanto na parte curativa, de tratamento mesmo, né? E mesmo quando não tem mais o que fazer,
a gente também pode ainda, pelo menos fazer com que aquela patologia, aquela doença, não evolua tão rápido quanto ela evoluiria se não tivesse nenhum tratamento. Então, conforme a gente vai aprendendo, né, sobre as bases, os fundamentos da medicina chinesa, nós vamos ficando cada vez mais encantados, né? E acaba sendo como se fosse um vício, querer aprender cada vez mais, aprofundar cada vez mais e ter dentro do seu arsenal ferramentas que são possíveis de complementar aquela situação ou solucionar aquela patologia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a medicina chinesa, a medicina oriental, essa medicina antiga é fantástica. Só que hoje nós já temos recursos fantásticos para diagnóstico e para alguns tratamentos também. Então, o importante é justamente fazer a união dessas duas medicinas, né? Então, por exemplo, é o que eu sempre falo. A pessoa chega com uma dor na coluna, por exemplo, né? Aí, o que é comum já chegar às vezes... Acho que tu também deve passar por isso aí, né? Por exemplo, eu tô com um problema na coluna e... o que é? Já foi no médico? Não, eu acho que é ciático, é uma hérnia, né? Mas a Você senhora foi chega no com o diagnóstico, médico? né? Já foi no médico? Aí disse, não, mas eu vi no Google, né? Ou a minha vizinha tem a mesma coisa, né? Entendeu? Então, assim, Verdade. hoje não tem nada mais fantástico que um exame de imagem, né? Uma coisa Ah, ocidental, nova. Ela chega lá com o exame, ela te diz exatamente o que está acontecendo na tua coluna, né? Aonde como é que está o estado, né? Se está avançado, não. E aí, com isso, a gente consegue determinar qual é o melhor protocolo do tratamento, né? Ou quais os tratamentos que a gente vai associar, uma fisioterapia, um seitai, né? Uma acupuntura, uma ventosa, uma moxa. E aí, com todas essas informações, né? Junto com as informações também da medicina oriental, que são um pouco diferentes, mas são muito eficazes, a gente fecha o diagnóstico e pode oferecer o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Então isso é muito vai, bacana. vai fechando as lacunas, né? Isso. E tive a oportunidade de estar na China em agosto passado, e lá a gente já pode ver essa união das duas medicinas, né? Então, eles têm a medicina ocidental e a medicina oriental. Então, é muito comum a gente chegar no ambulatório de acupuntura ou de tuiná, que é a parte da massagem chinesa, e Uhum. o paciente já chegar com os exames, né? Uma ressonância, uma tomografia. Então, o médico chinês vai fazer o diagnóstico dele, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre as formas de diagnóstico Aham. tradicionais, mas ele já sabe exatamente como é que está o físico também. Então isso é fantástico, né? Já Uhum. sabe que se já está no físico, tem que fazer alguma coisa também voltado para o físico. Já passou do que a gente estava falando agora no início, da parte emocional, espiritual, né? Chegou no físico. Já Então a manifestou, né? gente, a gente tem essas camadas. Para a gente é muito difícil prevenir, porque quando a pessoa, por exemplo, está com uma indisposição, né? Às vezes ela está com uma dor de cabeça, mas não é aquela dor de cabeça muito intensa. O que ela fala? Acho que é porque eu dormi mal um dia anterior, ou é porque eu fiz um trabalho que me deixou um pouco estressada, né? E vai empurrando isso com a barriga, né? Vai Então, levando. a doença vai estar nesse momento, nessa camada que a gente fala como se fosse mais na parte energética, nessa parte mais funcional. E aí, infelizmente, se a gente chega no médico, né, que tem uma visão só ocidental, ele vai passar uns exames, como ainda está nessa parte inicial, não vai aparecer nada em exame, né, não vai dar nenhum problema. E aí ele vai falar, deve ser emocional isso, né, procura um psicólogo, um psiquiatra, conforme for, e vai empurrando. E aí essa doença vai se instalando, aquilo vai somatizando, e chega uma hora que ela vai para o físico, né? E aí já começa a ser estrutural, orgânico. Aí sim Uhum. aparece nos exames. Só que às vezes pode ser tarde ou pode ser que a gente não consiga mais recuperar o que já foi perdido, né? Alguma doença degenerativa e tudo mais nesse sentido. É verdade. Até porque no caso aí, a gente, traçando essa visão, a gente está falando de uma coisa, de uma origem que não foi tratada desde o início, que chega lá na frente já está intratável, né? E Muitas aí é vezes nessas já. horas que eu lembro do que você acabou de falar. Daqui para frente agora é tentar melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Em determinados casos, né? Acaba sendo Isso. isso. Deixa eu te perguntar. MTC.
medicina tradicional chinesa. Em que exatamente constitui tudo isso daí? Então, tem uma ilustração muito interessante foi feita pelo professor Regis, da Ebramec, onde ele coloca Ah, todos os clássicos como se fossem as raízes, né, desse conhecimento. Então, é como se fosse uma árvore. Então, a raiz é toda a base dos clássicos, né? O Imperador Amarelo, tem Suen, Lin Shu, né, Nanjing. Então, essa parte aí é a parte fundamental, né? A parte de base. A gente precisa estudar todos os clássicos para ter uma boa base. E aí depois vem o tronco e os ramos, né? Então, os ramos são os ramos da medicina chinesa, né? Que são os ramos formados por conta dessa base bem formada. Então, a gente vai ter o ramo da parte mais, que eu diria assim, mais teórica um pouco, né? Que seria a parte da fitoterapia, entra um pouquinho da dietoterapia, que tem uma base bem próxima, né? E os outros ramos um pouco mais físico, que é a parte de tuinar, que é a parte da massagem, né? Tem a parte da acupuntura e tem a parte das práticas corporais chinesas, o Qigong, o Tai Chi. Então, uhum. é mais ou menos isso. E dentro da própria acupuntura, a gente ainda consegue ter alguns recursos complementares que vão ajudar em cima da utilização para liberar, né, essa energia que tem que fluir livremente pelo corpo. Então, mais ou menos a base é essa. E aí a gente, dentro da acupuntura, que é o que veio para o Ocidente de uma forma mais contundente, né, que são as agulhas, então essa acabou sendo a forma mais conhecida. Só que, infelizmente, a visão ocidental referente às agulhas, ela não é uma coisa tão boa, né, uma lembrança boa, porque geralmente é vacina, né, é injeção quando está doente, então a Injeção, pessoa laser já está placebo. meio já tá, e ainda tem isso, tem o furo, né, que é muito diferente a agulha de acupuntura da agulha de injeção, né? A agulha da injeção É, ela é mais calibrosa, ela tem o bisel para cortar, né? Ela vai inserir alguma outra coisa, então gera todo esse desconforto. A medicina chinesa não, as agulhas são finas, né? Em alguns casos cabem 10 agulhas de acupuntura dentro de uma agulha de injeção, para ver como é bem fina, né? Mas é. para quem tem medo de agulha, existem algumas outras técnicas que são bastante conhecidas. E, por exemplo, a ventosa ficou mais conhecida depois da Olimpíada, né? Que o Michael Phelps apareceu com aquelas marcas, né, no Fazer corpo. aqui umas é? Tudo quanto E foi aí todo mídia. mundo queria fazer ventosa, né? Mas a ventosa faz parte das técnicas complementares da acupuntura, da medicina chinesa, né? A moxa, a técnica de raspagem, né? Então tem várias Já, ferramentas aí né? que vão proporcionar esse equilíbrio todo. Que bacana. Deixa eu te perguntar, te fazer outra pergunta. Depois que o Phelps apareceu nas Olimpíadas, na verdade, o Phelps ele deu um boom e a gente tem que dar o mérito de trazer para o público ocidental essa popularização por ele, né? Na verdade, numa Olimpíada anterior, né, as Já, nadadoras chinesas já mostravam as já marcas, tinha. mas como elas não tinham, acho que, a mesma fama do Phelps, né? Então a coisa não se disseminou tanto. Então, eu vejo assim, por exemplo, de Phelps para cá, um boom muito legal, positivo em um certo Aham, aspecto, sim. com essa coisa da divulgação. Por outro lado, eu vejo um boom não tão legal. Não tá legal, com Hoje, por certeza. exemplo, hoje, por exemplo, você vai no YouTube da vida, você pesquisa lá terapia e você vê assim tanto informações muito boas, muito bem fundamentadas, quanto você verifica outras informações que, na minha opinião, já não são tão bem fundamentadas assim. E eu até poderia dizer que chega bem próximo do achismo. E isso, de certa maneira, voltando lá no que a gente estava falando no comecinho, às vezes traz pra gente, eu acho que também você também já deve ter passado por isso, mas eu vou te falar do que acontece muito com a gente. Traz pra gente aquele, às vezes, paciente com uma carga de informação não tão legal. Por exemplo, eu não quero ventosa porque vai deixar roxa, ou eu quero que deixe roxa porque se não deixar roxo não faz efeito. Então já tem essas coisas que às vezes chegam pra gente. Então, para a gente tirar essa dúvida, vamos falar um pouquinho da ventosa? Ventosa, obrigatoriamente, para que ela seja eficiente, é preciso que fique roxo?
Então vamos lá. Primeiro começar com o Michael Phelps, né? Que ele usou da ventosa, só que na verdade ele não usou, né, os profissionais que estavam com ele nem era a técnica chinesa, né? Era uma técnica da fisioterapia de liberação miofacial, que na verdade tem a ver com a visão chinesa também. Mas nesse Ah, caso exclusivo, na verdade, eles usaram uma ferramenta oriental com uma adaptação de uma técnica ocidental, né? Mas de qualquer coisa, qualquer forma, reflete positivo, porque mostra que quando a gente tem aquilo que eu falei, uma base bem feita, né? A árvore com uma base boa, a gente consegue entender todas as possibilidades de utilização correta de cada instrumento, né? E a certo. ventosa, ela tem a sua vantagem, que é simples, de uma certa forma simples, fácil, segura, né? Mas se mal aplicada, ela pode sim ocasionar problemas sérios e irreversíveis. E num erro muito grotesco, é possível sim, depois de outros erros, ocasionar até a morte, né? Então não é tão inocente assim. As marcas. Existem muitos estudos, né? Existe um estudo japonês também, onde se fala sobre a questão do oketsu, né? Que seria o sangue tóxico gelatinoso. E Aham. muitos se falavam, não, esse sangue tóxico, esse sangue é só sangue coagulado, porque se fazia a sangria, né? E tirava de uma forma para acelerar o processo de cura, retirava esse sangue para acelerar o processo de cura, e esse sangue ele saía de uma certa forma coagulado, só que essa coagulação não era da coagulação normal, né? Era justamente toxinas que se acumulavam no trajeto mais superficial ou mais os capilares menores do corpo, né? Então, na medicina chinesa a gente tem os canais e os colaterais, né? Então, os canais seriam como se fossem os canais principais que vão ligar os canais dos meridianos aos órgãos e os colaterais seriam os vasos menores que fariam essa ligação da superfície até o profundo, né? Então, jogando aqui para o nosso trânsito, as avenidas maiores, né, de acesso que cabe mais carros seriam os canais, né? E as vielas, as vias menores seriam os colaterais. E a toxina Uhum. muitas vezes se acumula nesses colaterais que algumas vezes tendem a ficar mais superficiais. Por isso que quando se aplica a ventosa, quanto mais toxina tiver no corpo, mais escuro o local que foi feito a ventosa vai ficar. E aí demonstra que pode ser feito a sangria para acelerar esse processo, né? A sangria é legal? É legal, mas existem alguns estudos também que demonstram que a repetição ela vai atingir o mesmo objetivo. Uhum. Então, não pode se trabalhar sem fazer a sangria. Pode ser que demore um pouco mais, né? Leve algumas sessões a mais, mas se atinge o mesmo objetivo. Por que isso? Porque na visão da medicina chinesa sempre vai ter o yin e o yang, não é? O yin seria a Certo. parte mais densa ou a parte de mais vinculado à estrutura, e o yang seria a parte mais imaterial, um pouco mais a parte funcional, né? Então, tudo aquilo que é um pouco mais imaterial, yang, e o yin, a parte mais material. Então, tudo existe porque tem yin e yang, né? Então, por exemplo, tem a estrutura fígado, mas ela só vai funcionar se eu tiver a função, né? Então, quando a gente tira sangue, tira também energia. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, que se de repente a pessoa está muito debilitada, uma pessoa uma idosa debilitada, uma retirada de sangue pode ser também E que tire energia, tire o Qi, na verdade, que a gente chama como Qi, né? Tire isso aí também. E aí ela sinta, de uma certa forma, bem, porque faz essa energia movimentar, mas ao mesmo tempo pode ficar mais cansada, porque foi retirada de uma certa forma um pouco da energia, né? Mas pensando que a técnica é uma técnica milenar, né? São uma técnica de milhares e milhares de anos. Eles não ah, tinham todos esses estudos que a gente tem e muitas vezes, de repente, sofreu uma intoxicação, faz uma ventosa de sangria para tentar expurgar o mais rápido possível e aí ele consegue ganhar pelo menos mais chance, né, de ter a recuperação.
né? Então, a gente tem que avaliar os momentos também, né? É verdade. É, então, trazendo aí, acho que a luz dessa questão, a questão da marca é mais uma consequência da condição de saúde da pessoa e não uma Ju- obrigatoriedade. Isso. A Então, marca o vai ser executivo importante para o terapeuta utilizar como uma ferramenta de diagnóstico, né? Então a gente pode ter um quadro, por exemplo, que não mude nada, fique pálida, mesmo fazendo o estímulo de sucção, né, de pressão negativa, e não mude nada. Por quê? Porque a pessoa pode ter, por exemplo, um quadro de deficiência, né, ou um quadro de frio, por exemplo, né, uma estagnação muito profunda, muito intensa, que mesmo fazendo essa pressão negativa, ela não é capaz de ser o suficiente para movimentar a energia que está estagnada. Então, cada situação vai ser importante para o terapeuta avaliar qual vai ser o procedimento, qual vai ser o grupo de procedimentos, ou grupo de pontos, ou quantidade de ventosas, ou a forma do estímulo que vai ser realizada para proporcionar a saúde do paciente. que legal. Tem umas perguntinhas já surgindo aqui. Eu vou te fazer uma aqui, é que a gente ainda está no mundo da ventosa, daqui a pouco a gente vai para o mundo da mochoterapia também. Então eu vou aproveitar que a gente está na ventosa e vou fazer umas perguntinhas aqui que a Cláudia, boa noite, Cláudia. Bom, Cláudia é uma amigona nossa aqui, terapeuta aqui também. E ela está Beleza. perguntando o seguinte: então temos que avaliar bem o estado clínico do paciente, se ele está muito debilitado? Então, na medicina chinesa, tudo é informação para saber qual é o estímulo que a gente pode fazer, né? Então, para a gente movimentar energia, a gente precisa de energia, né? Então, tem que verificar como é que está o quadro para ver se eu vou fazer um estímulo mais sutil para poder proporcionar uma tonificação, né? Ou, de repente, um estímulo mais intenso para poder fazer uma dispersão. Ou, de repente, é mais interessante utilizar outra ferramenta, né? Então, por isso que é interessante a gente ter as cartas na manga, né? A pessoa está muito debilitada. De repente, é melhor a gente estudar um pouquinho de dietoterapia para poder oferecer uma alimentação que faça com que ele se recupere melhor, ou para evitar que ele fique aumentando alguns fatores patogênicos, né? Por exemplo, a medicina Sim. chinesa ela é bem interessante porque ela aborda não só a questão porque na visão ocidental, quando a gente fala de fitoterapia, por exemplo, é muito com a questão da função de cada fitoterápico, né? Ah, é anti-inflamatório, é analgésico e tal. Na medicina chinesa Uhum. é bem diferente, na medicina oriental é bem diferente, né? Eles avaliam o sabor, a temperatura, né? Então tudo de novo entra no yin e yang. Yang é Fala. movimento, é calor, atividade. O yin já vai ser o quê? O oposto. Então vai ser estagnação, né? Alguma coisa parada, frio, estrutura. Então, se a erva for muito yang, muito quente, a gente tem que tomar cuidado, porque o uso contínuo e constante pode colocar muito calor no corpo. O oposto é a mesma coisa, né? Então, se tiver muito yin, vai colocar alguma coisa que tenha frio, né? Então, se de repente eu faço minha alimentação, é uma questão legal. Pessoal que precisa emagrecer, o que geralmente se fala? Tem que comer salada, fruta, né? Então, salada, Ah, de uma certa forma, em geral, ela já é yin, é frio. E o é frio. baço precisa de calor para fazer a transformação e o transporte. Se eu estou colocando frio, eu estou diminuindo o yang do baço. E aí a minha digestão começa a ficar lenta, o meu metabolismo começa a ficar lento. E aí eu não consigo emagrecer. Então, na visão oriental, tem essa questão da temperatura muito importante, né? Então, se de repente a pessoa está muito debilitada, vamos ver o que ela está. Ah, eu só como salada crua, eu só como de fruta, eu gosto de melancia, de melão, que são frutas frias, entendeu? Então, isso pode ser que ela esteja ingerindo muito muito frio, por isso que ela está começando a ficar debilitada. Então, de repente, precisa disso. Ah, não trabalho com isso? A ventosa seria mais no estímulo de tonificação, né? Às vezes a gente coloca menos copos e deixa com o estímulo uma intensidade menor, né? Para fazer com que essa energia seja tonificada no corpo da pessoa. Bacana. Tem uma outra perguntinha. O Rodrigo, cinema. Boa noite, Rodrigo.
Ele está perguntando, agora essa é uma pergunta que não necessariamente tem a ver com a ventosa, possivelmente talvez a gente vá para um outro rumo agora. Ele está perguntando assim, algo realmente que tem uma resposta positiva para a crise de rinite. Aí ele explica que uma crise que está durando 2 semanas. Isso, rinite geralmente vem sinusite junto, né? Então, muitas vezes vai ter relação com o movimento metal, que tem pulmão envolvido, né? Tem locais que tem a questão da primavera, que tem a questão do pólen, aí tem alguns fatores externos, né? Mas Uhum. geralmente tem muita relação com alimentação, né? Não sei se ele tem sinusite junto, mas é muito comum vir as duas coisas juntas, né? Então, muitas vezes é um fator externo que agride o corpo, né? E a questão da rinite, dos espirros, dessa parte de alergia é uma forma de tentar eliminar esses patógenos, né? Então, se ele tiver sinusite, geralmente tem que observar a ingestão, de novo entra a dietoterapia, né? Ingestão de leite e derivados. Infelizmente é muito comum aqui no Ocidente, porque antigamente era massificada nessa informação de que leite era muito bom, porque dava cálcio, né? Era bom para os ossos, bom para o dente e tal. Só que na medicina chinesa, leite é mucosidade. E a mucosidade é o fator que agride o baço. E aí o baço, sem ter função de transformar e transportar, ele acumula umidade e aí pode vir a questão do muco que fica preso. Esse muco pode gerar calor, pode gerar um desequilíbrio também indo para o trato respiratório, rinite, sinusite, dor de cabeça, dor de ouvido, né? Então, tem tudo isso daí. Existe, de novo, muitos não, tem um estudo que é muito interessante usando o nabo e o gengibre, né? Então utilizava um chá feito de gengibre e nabo, onde no final do cozimento você poderia até comer o nabo, que dentro dessa pesquisa se teve um resultado muito bom para tratamento de rinite e sinusite, né? Olha que Então, é uma legal. receitinha legal para justamente o nabo é branco, é meio picante, então ele é um bom fortalecedor do movimento metal, que entra pulmão e intestino grosso, né? Então, parte de camada de defesa, a parte do trato respiratório, pele, pelo. Então, é muito, muito, muito bom. Essa receita aí pode fazer um chazinho aí, tomar uma semana aí para ver como que ele responde. E se tomar muito leite ou comer muito queijo, tentar diminuir, né, a ingestão desses laticínios, leite e derivados. É interessante, né? Em geral, todo sabor picante, seja mesmo uma pimenta, né, simples, preparada, de preferência que não seja um molho industrializado, ela causa um efeito até que meio que imediato, né, Isso. nessa região, né? Ele Você tem às essa vezes está até com o função nariz de. entupido na hora, né? Isso. Aí você tem o sabor picante de um e tem o sabor quente do outro. Ou Isso, sabor porque quente. aí o yang ajuda a O aspecto movimentar quente. Uhum. o Sabor quente não gengibre. existe. Olha, ainda sobre essa pergunta, a Denise ela fez uma pergunta, uma proposta alternativa. O cone chinês para rinite e sinusite. Cone chinês vai ajudar, porque de uma certa forma movimenta. Então, tudo que movimenta vai ajudar, porque geralmente essa questão da rinite, sinusite, tem muita coisa de mucosidade, de energia parada, né? E Certo. o cone, ele de uma certa forma, ele faz com que ocorra essa movimentação, essa transformação, né? Então, uma das técnicas legais são queimar 9 cones uma vez por semana, né? Escolhe um dia da semana e queima. Um tratamento seriam 9 cones queimados bilateralmente, né? Então, é um tratamento legal para ajudar a equilibrar também a energia, né? Dessa parte que tem a ver até com a questão da tontura. E muitas vezes a gente tem esse desequilíbrio nessa região e logo de cara o pessoal vem, acho que é labirintite, né? Essas coisas que são vinculadas a essa ideia ocidental. Muitas vezes tem a ver com a questão local, esse desequilíbrio que ocorre dentro da parte do ouvido interno. Outras vezes tem que ver, a gente pode avaliar também que pode ser por conta do fígado, né? O fígado ou vesícula biliar que pertence ao movimento madeira. O movimento madeira tem como
o movimento, né, como representação do movimento, o próprio vento. Eu que estou caindo? Aqui, A não, não, deu tua? uma quedinha aqui. Voltou normal, foi rápido. Ele sumiu e voltou. Beleza. Mas É, normalizou foi, já. ficou rodando o negócio. Então, a gente estava falando do movimento madeira, que tem a ver com o vento, e o vento tem a Tá? questão de ascender, né? Então ele pode sair como zumbido, como tontura, né? Então pode ser nessa situação. Mas o cone chinês pode ajudar sim. Ele é uma boa ferramenta para equilibrar esse desequilíbrio que tem nessa parte mais superior do corpo, né? Ah, que bacana, hein? Então a gente já passou aqui por pelo menos duas ferramentas desse arsenal. Então, já falamos aqui um pouquinho da ventosa. A ventosa No aqui, ó, começo uns você falou bastante. exemplos. Ó, a gente tem a Uhum, ventosa mais tradicional, que é a de vidro, né, que antigamente se utilizava do fogo, né, para tirar o ar de dentro. Então, a habilidade do terapeuta é que iria me dar a qualidade da pressão gerada dentro do copo. E aí depois foram surgindo outras possibilidades, né, que é a mais comum de todas, é a uhum, bombinha, né, com o copo de acrílico e a bomba de é, sucção, onde eu consigo controlar mais fácil a intensidade da pressão, né? E praticidade, depois né? foram surgindo outros, silicone. É, tem essa aqui que não precisa nem da bomba, né? Ela usa como se fosse um êmbolo Borboletinha de, de, de seringa, de né? Então pressão. eu pressiono no local e vou rodando para tirar o ar de dentro, né? Não é rápido, Legal. mas, por exemplo, se eu preciso atender fora, de repente, eu posso utilizar e fazer a pressão negativa. Pressão, né? Então, várias É uma opção possibilidades aí. interessante, né? Mas isso, Então, cortei tua pergunta, vamos lá. não, na verdade é o seguinte, não é nem minha pergunta, é que no meio da nossa conversa, a Jéssica Negrão também colocou a questão dela. Ela queria saber a, a visão da medicina chinesa sobre a enxaqueca hormonal e também uma alternativa, uma ferramenta, um conhecimento aí desse arsenal que seja bem adequado para o tratamento dessa enxaqueca hormonal. Beleza. Enxaqueca, ela tem uma relação interessante, né, com a questão do movimento madeira também, né? A gente pode avaliar e verificar sobre essa questão que pode ter relação muito com uma das características do fígado, na verdade, de manter o livre fluxo do Qi, dessa energia pelo corpo, né? Então a gente precisaria trabalhar isso e vários estudos já demonstram que a questão dos aditivos que vão sendo incorporados nos alimentos, né? Então, geralmente a gente acaba comendo coisas industrializadas, né? Então, esses aditivos que são colocados, corante, flavorizantes, né? Eles acabam agredindo o fígado. E aí o fígado acaba ficando muitas vezes mais reativo. O fígado já tem uma leve característica yang, né? Então muitas vezes ele faz com que ocorra essa hiperatividade que geralmente vem como fogo do fígado. E esse fogo vem junto com o vento, né, que a gente tinha falado antes, e aí todos os dois têm essa característica de ascender. Então, falando também em meridiano, né, os canais por onde a energia percorre no corpo, o canal do fígado ele tem na parte interna um ramo que vem, sobe, uma parte chega no olho, a outra parte chega no topo da cabeça. Então é muito comum aquelas dores de cabeça que pode ter um resultado no fundo do olho ou aquelas dores de cabeça no topo da cabeça. Fígado pertence ao movimento madeira, que tem como par a víscera, que é a vesícula biliar. O canal da vesícula biliar passa, faz um zigue-zague aqui do lado da cabeça, né? Na parte temporal. Então, uma dor de cabeça lateral vai ter relação com a vesícula biliar, que carrega muita característica do movimento que ela pertence, então vai trazer algumas características do fígado também, né? Então, essa parte hormonal, essa parte de dor de cabeça, onde leva uma certa reatividade, e aí o fator emocional do fígado é a reatividade excessiva, pode ser uma raiva, pode ser uma ira, pode ser uma fúria, né? Então,
por isso que dá para entender as mulheres aí quando em período de TPM querem matar um, né? Porque fica muito, o yang do fígado fica aflorado aí, né? Então fica muito reativa. Então, se tiver alguma coisa na mão, corre porque é capaz dela jogar, né? E aí a gente pode trabalhar com Então, ventosa, pode trabalhar com moxa, pode trabalhar com acupuntura, tudo isso vai ser uma ferramenta. E aí é muito interessante também avaliar de novo a alimentação, né? Porque aquilo que eu falei, foi feito um estudo, o glutamato de sódio é um grande veneno para o fígado, que antigamente era conhecido como aginomoto, né? é, Então, o glutamato de sódio, mas hoje não, hoje está em tudo que é industrializado, porque ele realça o sabor das coisas, né? Então o glutamato de sódio está presente em todos os alimentos industrializados e acaba sendo um dos fatores que agridem o nosso fígado. Então tem que ficar de olho nisso aí também. verdade. Agora falando em sabor, essa questão da enxaqueca, às vezes a gente brinca, né, que nesse período hormonal, me dá um chocolate que passa. Mas, tirando a brincadeira de lado, a gente sabe que tem a questão do sabor, do alimento que carrega determinado sabor, que também pode dar uma acalmada nesse yang de fígado, né? Isso. O que seria? Seria o amargo, ou não? Ou doce? Na verdade, Eu tô com o chocolate amargo e o doce na cabeça, por isso. o chocolate amargo seria o chocolate terapêutico, né? Então, o É, 70 para cima já seria um chocolate bom. O amargo é o sabor do coração, né? Então, o coração ele precisa desse sabor amargo para poder estar sendo equilibrado, né? Ou sendo tonificado, dispersado nesse sentido. O grande negócio é que muitas vezes nesse período a mulher, se ela não está engravidando, ela está perdendo alguma coisa que seria o sangue e também perdendo chi, né? Perdendo a energia que sai sempre junto com o sangue. não sei. E o baço, que é o do movimento terra, né? Onde a gente vai ter baço e estômago, eles são responsáveis também pela produção de sangue e também são responsáveis pela captação da energia dos alimentos para poder transformar isso em ti pós-natal, energia adquirida, né? Que é retirada dos alimentos e tal. E o sabor do baço é justamente o sabor doce, né? No caso seria um adocicado. Que Seria o não é o doce, chocolate não é o doce. chocolate ao leite, né? Seria a cenoura, a beterraba, né? A macaxeira, né? O girimum. Então esse seria o doce saudável, né? Para o baço. E aí, infelizmente, por conta dos padrões, o doce que a gente vincula sempre é um doce com algum açúcar Nossa, refinado, né? Principalmente o refinado e geralmente em grande quantidade, né? Então vai para quê? Aí geralmente dá um quadro mais à noite, porque às vezes já está parando de fazer as coisas, está mais calma, aí dá aquela ansiedade, aquela vontade do doce. E aí o que geralmente tem em casa? Material para fazer brigadeiro, né? Para fazer essas coisas que são sabores que vão lesionar o baço. Então, quando que o coisa. baço está precisando de força para poder fazer todo esse processo que eu falei, a gente vai e coloca o doce refinado. E aí vai deixar ele mais fraco. Ele vai pedir mais doce, come mais doce refinado. E aí vai lesionando. Com isso, ele vai fazer com que o baço fique mais lesionado. Se o fígado, então a gente pode até ver uma tabelinha que tem aqui, né, sobre os 5 Uhum. movimentos. Então existe uma teoria que fala, né, que o avô controla o neto, né? Então se de repente ela já está com algum desequilíbrio hormonal, né, ou alguma coisa vinculada ao emocional, tende a desequilibrar primeiro isso daqui. Como ela está perdendo sangue, o baço está pedindo energia. Comeu o chocolate, ele fica mais fraquinho. E aí entra esse daqui, que pode estar forte demais, controla demais o neto, o avô controlando o neto, né? Então o baço cada vez ficando mais fraco, e aí a pessoa vai querendo cada vez mais doce e cada vez ficando mais doente. Daqui a pouco a gente tem um quadro crônico aí para precisar estar cuidando, né? Isso. E por falar em quadro crônico, vamos para mais uma ferramenta desse arsenal. Eu imagino que essa ferramenta você gosta. Moxa terapia,
E eu me lembro especialmente da moxa de Fukai, a terapia Mocha Okyu. de Fukai, o Kyo. Por que que eu me Mocha lembrei dela terapia. agora? Por que hum, que eu me lembrei dela agora? O Zaburu Fukaya, ele descobriu justamente necessitando tratar de um quadro crônico de tuberculose, né? Isaburo Fukai, o Sensei Fukai, ele era estudante, né, de áreas humanas e não tinha nada a ver com a área da saúde, né? E ele É, foi de direito. acometido de, Né? é de direito, é. E aí Exato. ele foi acometido de tuberculose e aí falaram para ele que tinha uma possibilidade de tratar, né, de uma certa técnica e tal. Ele foi ver e era uma moxa-terapia desenvolvida por japoneses, porque logicamente ele estava lá, né, então era mais fácil e ele foi submetido aos tratamentos e conseguiu curar, né, da tuberculose. E depois disso ele ficou apaixonado, encantado, começou a estudar, começou a pesquisar, começou a publicar vários artigos, né? Participava de umas revistas especializadas na área e ele publicava sempre, né, sobre a técnica da mochoterapia Okyu, né, que é a técnica de Fukaya. E depois disso, vários e vários outros profissionais continuaram os estudos mostrando o que que aconteceria, o que que acontecia quando se queimava, né, os cones de moxa na pele e por que que se atingia uma saúde melhor, né, ou longevidade, qualidade de vida. E aí foi interessante, porque querendo ou não, através das pesquisas científicas é que a gente consegue entrar no meio acadêmico, oriental ou ocidental, né, e consegue divulgar a técnica como uma técnica que realmente funciona, porque apesar de muitas vezes ter uma visão um pouco diferente da forma do método de exemplificação científica, mas a gente consegue ter uma visão científica dentro dessas técnicas que são mais energéticas, né? Mas isso demonstra que a gente consegue falar de igual para igual em qualquer língua científica, né? Se é medicina ocidental ou medicina oriental, a gente consegue ter a mesma credibilidade. Então, Linguajar. foi muito importante isso daí, porque depois disso, até hoje, né, se continua estudando muito sobre a mochoterapia. E querendo ou não, antigamente, né, se a gente pegar os clássicos, era acupuntura e moxa bustão, não era separado, né? Então, de novo, Uhum. yin yang, que a gente está tanto falando de yin e yang. Agulha, ela é mais densa, né? As agulhas mais novas são feitas de metal. O metal é uma característica mais fria. Então, a Uhum. agulha tem mais característica yin, né? A moxa, Uhum. ela aquece, ela queima, ela inflama, né? Ela tem calor, característica yang, né? Então, de novo, para mim ter um tratamento equilibrado, o yin e o yang, né, juntos é que vão proporcionar o equilíbrio. Então, é importante o terapeuta saber trabalhar tanto com as agulhas quanto a moxa bustão. Na parte da ventosa, que a gente falou, onde poderia ser uma deficiência, eu poderia começar o tratamento com a moxa, né, que é uma forma muito prática, boa e eficaz para a gente conseguir colocar, de uma certa forma, energia naquela pessoa, né, Então, colocar dá um up calor. no tio. Essa daqui é a moxa tradicional chinesa, que é a moxa de bastão, né, é a moxa mais conhecida, então parece um charutão. E aqui dentro tem a erva de artemisia, né? É possível fazer o bastão puro, só com artemisia. Hoje já se utiliza também esse bastão de artemisia com outras ervas que podem aumentar ainda mais esse efeito de aquecer, né? A gente já viu com canela, com gengibre, né? Então é possível também utilizar isso daí. Já a japonesa utiliza a moxa lã, ela como se fosse, não sei se dá para ver direitinho, né? Como se fosse um Tá. Dá pra algodão, ver. né? Ela é como se fosse uma lã Algodão mesmo, né? amarelado. É um algodão amarelado. E essa técnica a gente pode utilizar de várias formas. Eu posso usar essa moxa lã na ponta da agulha, eu posso utilizar ela na prática japonesa do Sensei Fukaya, que é a moxa de grão de arroz, né, onde se utiliza um cone bem pequenininho de moxa Uhum.
Deixa eu Literalmente ver do se... tamanho do grãozinho de arroz, né? É mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Não sei se vai dar para ver direitinho. Dá pra ver. Dá para ter uma ideia, né? Então, Dá pra ver sim, dá esse pra ver direitinho. daqui é uma moxa com estilo japonês. Então, eles falam que essa moxa, ela tem uma capacidade de penetrar, uma capacidade de penetração maior. Então, quando eu ativo só a parte superficial, eu acabo trabalhando um pouco mais a camada de defesa. Se eu Sim. trabalho esse cone menor, ela consegue passar e aprofundar mais. Então eu consigo tratar tanto a camada de defesa quanto a camada de nutrição. Então seria bem interessante porque é mais ou menos o que a gente fala de sistema imunológico, que é defesa e nutrição. Entendeu? Então essa moxa pequenininha acaba sendo mais eficaz nesse sentido que eu posso trabalhar as duas energias, né? Então, eu consigo tanto trabalhar para nutrir o meu corpo, quanto para melhorar a defesa do meu corpo. Então, é muito interessante. E depois surgiram vários outros, né? Vários. Sawada Sensei também trabalhava com a moxa. E aí existe uma ligação muito grande da moxa com o budismo shintoísta japonês, né? Onde eles trabalhavam essa questão da erva ter já uma energia imanente, essa coisa da natureza. Então, ela tinha uma Uhum. capacidade de um potencial maior para tonificar. Então, vários cultos cerimoniais, né, eles praticavam em um período do ano. Tinha um que era o do VG20, que é o ponto mais alto da cabeça, seria o ponto mais yang, né, do corpo, onde Uhum. eles faziam isso na entrada do verão, já para fortalecer o corpo, né? E com isso ganhar longevidade e qualidade de vida de novo. Então, a moxa, cara, é fantástica, assim, é uma técnica, quando usada externamente, né? Eu posso usar, porque a característica da Artemisa é uma característica quente, né? Só que só é utilizada essa característica quando é utilizada internamente, como fitoterápico ou como um chá, por exemplo, né? Então esse chá tem característica quente. Então se uma pessoa sofre de hipertensão por conta de calor interno, aí eu já não posso usar o chá da Artemisa, por exemplo, porque ele vai colocar mais calor para dentro. Agora, se eu for utilizar como terapia externa, né, ativando a parte externa, aí não tem problema, não tem nada a ver com essa relação de yang, né, da Uhum. característica de sabor. E aí eu posso tanto trabalhar quadros de deficiência quanto quadro de excesso. Então, ela é Excesso. fantástica por conta disso. É, a gente está com 48 minutos e tem uma penca de pergunta que eu tenho muita vontade de fazer aqui. Inclusive, tem uma aqui que eu acho que eu vou estender um convite para você voltar uma outra vez. Tranquilo, você que Já manda, deixa a aqui o gente só seu sim ou seu obedece não. aqui. Mas, Não, aqui a qualquer hora, for falar isso, o chato é isso, porque eu vou falar muito, vou embora, né? Porque o não, e a assunto, gente vai. o Eu também, tema se é deixar, muito bom, né? a gente faz 5 horas de live de boa, sem problema nenhum. É que o problema é que em 10 minutos mais ou menos, o Instagram vai abrir aquela contagem regressiva e ele abre nos 20 segundos, né? Aham. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para que a gente tenha tempo de desenrolá-la legal e vou deixar as outras anotadas, até porque depois a gente pode ir respondendo para as pessoas. Isso, tranquilo. Agora que a gente tocou no assunto moxa e também tem aquela questão da moxa ter esse aspecto é, eficiente na melhoria do equilíbrio da imunidade, a gente pode trazer a MTC, ou especialmente a moxa, para esse panorama que a gente está vivendo agora, de Covid, né? Nunca se falou tanto Ah, em sim, imunidade como agora. cara, é verdade. Então, É qual seria essa interessante, assim. contribuição? O, assim, tá tendo vários estudos ainda, né? A gente acompanha, o professor Regis participa de vários congressos que estão ocorrendo, né, para essa parte justamente de protocolo e técnicas da questão dessa parte do Covid. Mas o que a gente vê que é bem interessante é trabalhar justamente a questão do baço, né, que é, na verdade, é um movimento terra, que o movimento terra é um movimento muito importante para a questão do Ti pós-natal, que é o Ti, a energia que a gente consegue
repor, né? Então, principalmente através da alimentação. Então, o sabor doce é o sabor que é o responsável para ajudar a tonificar o baço e o estômago também. Então, a gente tem um protocolo muito básico que foi aplicado em alguns hospitais da China, que era justamente para prevenção, né? E a gente viu que esses hospitais que fizeram essa prevenção, eles não tiveram nenhum caso de morte dos profissionais que trabalham nessa área, que é a utilização do alcaçuz e o gengibre. Então, porque o alcaçuz é o doce, que vai tonificar o baço, e o gengibre é yang, né? Uma erva yang, é uma erva quente. Então, a gente sabe que o vírus ele não gosta de calor, De né? fato. Então, quando a gente coloca, aquece um pouco o nosso corpo e tonifica o baço, o nosso Qi pós-natal fica forte e o nosso sistema imunológico acaba sendo ativado para melhor, né? Então a gente vai ter nutrição e defesa, e aí com o calor faz com que ele nem chegue perto. Então essa técnicazinha, essa receitinha básica de alcaçuz com gengibre é uma técnica bem legal, porque fica um chá gostoso e um chá fácil de se fazer, né? Então, o alcaçuz, o gengibre, a gente pode deixar fervendo por uns 15 minutinhos e depois abafa por mais 5 e vai tomando, né, mais ou menos meio litro por dia e é o suficiente. Então, criança vai gostar. E aí, o ideal é não tomar à noite por causa do gengibre, né? Então, no máximo, até umas 15, 16 horas, porque pode ser que algumas pessoas tenham alguma alteração no sono, né? Se tomar muito tarde ou em quantidade muito grande, né? Então, tem que só tomar cuidado também com os hipertensos, que aí qualquer coisa diminui um pouco a quantidade de gengibre, para não ter muita agitação, muita aceleração, né? Então, é uma ferramenta bem legal. Mas o mais importante é estar bem com a saúde mental equilibrada, né? Então, a gente tem que evitar porque o fígado também abre nos olhos, né? Então é muito comum que a gente dá mais atenção para o que vê até do que pelo que ouve, né? Então, se puder evitar de estar assistindo muita coisa negativa que fica passando, né, nesses noticiários, não que a gente não tenha que ver isso, não pode ser alienado, mas tomar cuidado porque vem muita informação ruim e essa informação geralmente leva ao medo ou uma reatividade, né, que aí justamente ataca o fígado ou vai atacar o rim. O rim tem a ver com medo, o fígado tem essa reatividade, pode vir muita raiva, né, pode vir... E aí se vier preocupação, que também é comum, vai pegar o baço, né? Então, se a gente evita de estar assistindo isso, Instala-se o desequilíbrio generalizado, né? aí começa e entra no ciclo patológico, né? E aí é um puxando o É. outro. E aí, como é uma doença também do sistema, né? Aquilo que Uhum. tiver mais predisposição à questão patológica é que pode aparecer, né, na questão de doença. Então, algumas pessoas podem vir com trato respiratório, outras pessoas vão poder vir com a parte emocional mais vinculada à mente, e aí pode ser que venha a ficar hipertenso, pode sofrer de um AVC de repente, ou um derrame, né, ou um infarto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado porque ela vai se instalar onde a gente está mais indefeso, né? Mais propício àquele desequilíbrio. Mais vulnerável, né? Mais vulnerável, isso mesmo. Márcio, quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Tem muitas pessoas aqui, tanto daqui de Caraguá quanto daí de Manaus, pessoas que conhecem a mim, pessoas que conhecem você, pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho. Então, para que essas pessoas queiram, em caso de necessidade, queiram conhecer o seu trabalho ou precisem do seu trabalho, deixa o seu contato, tá? Um endereço, uma forma delas conseguirem encontrar você aí. Tem o site do Instituto Takinaga, então www.institutotakinaga.com.br. Ali a gente tem bastante informação. E tem a minha página, que é a página vinculada para a parte de terapia, que é Márcio_Takinaga_terapeuta. E aí eu estou sempre postando alguma coisa diferente, uma foto, os cursos também que a gente ministra, né? Vai ter um curso de ventosa online, ao vivo também, né? A gente está tentando fazer um pouco diferente, que está na página e está também no site do Instituto, com todas as informações, e quem tiver interesse, quem tiver dúvida também pode estar curtindo lá o perfil do Instagram, e a gente vai estar sempre
tirando as dúvidas. Quem já trabalha com a parte de terapia, quiser conversar, tirar alguma dúvida, também fique à vontade, que é uma paixão nossa falar sobre isso, né? Então nunca é incômodo, e se demorar um pouquinho, é porque devo estar atendendo, mas logo em seguida eu respondo, tiro todas as dúvidas também. Tranquilão, cara? Eu que Perfeito. agradeço aí a oportunidade, né? A gente sabe da tua índole, da tua paixão também com as técnicas complementares, e acho fantástico, tá chamando vários profissionais, várias especialidades, né? Eu vi que teve o pessoal das práticas corporais, teve o pessoal do shiatsu, né? Então, é fantástico, porque a técnica ou as técnicas, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para aquela técnica, né? Então, aquilo que eu falei, tem É gente que verdade. não gosta de agulha, mas vai gostar de um shiatsu, vai gostar de um tuiná, vai preferir um seitai e fazer umas batidas aí do martelão, né? Então, É é verdade. importante a gente estar falando de todas as possibilidades, porque a pessoa vai ver em qual ela consegue se encaixar, e aí sim aquela técnica, de uma certa forma, vai ser a melhor para tratar dela, né? Então é importante demais isso daí. Vai ser mais eficiente. Márcio, Isso. gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Eu vou estender esse convite para um outro momento para a gente continuar conversando a respeito das terapias, porque sabe que essa conversa vai longe, né? Tranquilo. Pode Não, tomar pode. até um Daqui a pouco chazinho também. a gente conversa aí para falar um pouco mais, sem problema. A gente vê um outro dia aí e A vamos gente bater combina de papo. novo. E para as pessoas que queriam ter acompanhado a live, mas por algum motivo não teve condição de estar aqui com a gente hoje, essa live ela vai ficar gravada e amanhã a gente vai deixar ela nos stories. Então, as pessoas que estão acompanhando, se quiserem avisar para os amigos, daqui a pouco a gente vai estar postando ela nos stories, vão ficar por mais 24 horas aí para quem quiser assistir, tudo bem? Márcio, Muito bom. gratidão, muitíssimo obrigado. Sua participação teve um valor extremamente imensurável para a gente e para as pessoas que também estão buscando mais informações. Acredito que depois que passar toda essa onda aí de Covid, o interesse pelas terapias só tende a crescer. As pessoas estão buscando compreender mais essa coisa da saúde, e o papel e a ideia nossa é isso, é ajudar a informar, tá certo? Isso, com Muitíssimo obrigado certeza. mesmo a você, manda um abraço para toda a família e a gente vai se falando e gratidão. Obrigado. Se cuidem todos. Obrigado mesmo. Um abraço para Dirce, ela tá dando um oi aqui, ó. Abraço para Dirce. Ah, e Tchau, tchau, amanhã, viu? Feliz Dia das Hã? Mães para todas as mães, né? Gente, muito bem lembrado. Amanhã, Dia acorde, dê um importante. abraço na mamãe. Quem estiver Isso. longe dela, que é o meu caso, dá uma ligada, que amanhã é o Isso. dia das nossas rainhas, das rainhas dos lares. Gente, Isso aí. gratidão para vocês e feliz Dia das Mães para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Obrigado. mais.